Raquete. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvana Garcia, autora de Amor de uma Perna Só, que vocês já conhecem, e agora tá saindo do forninho uma história nova. E essa história, de primeira mão para vocês. E ela se chama A Naninha do Meu Avô e Suas Histórias. Eu acho que vocês também devem estar me reconhecendo, que eu fui aquela mãe que não trabalhava lá no teatro, lembra? Também tem alguém muito parecida comigo, que é a amadinha Cici. Mas isso é um segredo só nosso. Vamos à história? A Naninha do Meu Avô e Suas Histórias. Olha, ela está dentro dessa mala. Uma mala que mata a saudade. Porque essa história, ela aconteceu há muito tempo atrás. A história é assim. Era uma vez um menino que se chamava Silvio Eduardo. Mas ele gostava de ser chamado de Edu. Ele se chamava Silvio em homenagem ao avô. E este avô gostava muito de contar histórias para o Edu. O Edu, sempre que ia na casa do avô, dizia: "Ei, vô, você pode me contar uma história?" E o avô dizia: "Eu não sei história. Quem sabe história é a minha cobertinha." E ele dizia: "Cobertinha não, vô, isso é uma naninha gigante." E o avô falava: "Tá bom, vai. Quem sabe história é a minha naninha." E ele falava: "Vai, vô Silvio, conta." E o avô então perguntava: "Hoje você quer história do quê?" E ele pensava, então ele dizia: "Vô, conta uma de terror." O vô pegava aquela cobertinha, colocava na cabeça e dizia: "E lá vinha aquele grande homem." E o Edu dizia: "Bravo, vô, que maravilha, eu amei." E ele já contava outra e mais outra. Às vezes o avô falava: "Hoje eu vou contar uma história de pescador." Então o avô jogava aquela cobertinha nas costas e dizia: "Eu sou o velho do rio e vou pescar um grande peixe para você." E ele se divertia. O avô pegava aquela cobertinha e transformava em mil e umas histórias. Mas sempre o Edu dizia: "Não fala cobertinha, avô. Isso é uma naninha gigante." E o avô passou a chamar aquela cobertinha de naninha. Então ele falava: "Eu não sei histórias. Quem sabe histórias é a minha naninha." E assim ele continuava contando histórias. Mas um dia o avô de Edu ficou doente e virou estrelinha. Foi morar no céu. E aí o Edu chegou na casa da avó e a avó estava o quê? Dobrando a naninha do vô. O Edu perguntou: "Ei, vó, essa não é a naninha do meu avô?" E a avó disse: "Sim, filho, é." E ele disse: "A senhora vai guardar?" E a avó falou: "Não." "E a senhora vai fazer o que com essa naninha?" A avó disse: "Eu vou dar para você." Ele falou: "Pra mim, vó? A naninha do meu avô?" E a avó disse: "Sim, pra você." "Com todas as histórias?" "Sim, com todas as histórias." Ele ficou todo feliz, levou aquela naninha pra casa. E então Edu colocava aquela naninha nas costas e contava histórias. Só que a naninha era muito comprida para ele. E ele então arrastava aquela naninha pelo chão. E a mãe dele ficava olhando. Ele marcava com os amigos na calçada debaixo do poste. E ele contava as histórias. E os amigos falavam: "Nossa, Edu, como você sabe boas histórias?" E ele então dizia: "Eu não sei, quem sabe é a naninha do meu avô." E ele foi arrastando tanto aquela naninha pelo chão que a naninha foi estragando. Cada vez que a mãe lavava a naninha, tinha que tirar um pedaço, porque estava em farrapos. E o tempo foi passando e a naninha foi ficando pequena. Um dia a mãe disse: "Edu, que tal se eu pegar essa naninha e transformar em algo que você possa vestir?" Ele disse: "Como assim, mãe?" "Ah, espere." Então a mãe colocou aquela naninha em cima da máquina e costurou. Tec, 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 tec. Enquanto a mãe costurava, ela cantarolava: "Lari, lari, lara, lara." E quando a mãe terminava, lá estava algo para ele.
E naquele dia a mãe fez um lindo casaco. Ai, que lindo! Um casaco com a naninha do avô. E Edu vestia aquele casaco e contava histórias. Os amigos diziam: ei, Edu, hoje vamos contar a história lá embaixo do poste, na calçada? E ele falava: vamos. E ele vestia o casaco e contava lindas histórias. Mas Edu era um menino que crescia muito rápido. Edu começou a crescer e o casaco começou a ficar pequeno. Então a mãe disse: filho, eu acho melhor modificar esse casaco, pois já está muito pequeno para você. A mãe então colocou o casaco na máquina de costura e ó, tec, 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 tec. E ela, enquanto costurava, cantarolava. Lari, lari, lara. E quando ela terminou, tirou as mangas do casaco, ela fez para ele um colete. Sim, um coletinho. E aquele colete, uma beleza, porque podia ficar aberto, não tinha manga. O Edu enrolava aquele colete, colocava na mochila, levava para a escola. E quando ele chegava com aquele colete na escola, as crianças diziam: ei, hoje vai ter as histórias da naninha do vô do Edu. Ele trouxe o colete e ele ia embaixo de uma árvore com os amigos e contava histórias. Mas o colete foi ficando pequeno. Então ele disse: mãe, o colete está pequeno. A mãe colocou o colete na máquina e ó, tec, 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 tec. Lari, lari, lara, lara. E daquele colete, a mãe fez para o Edu um cachecol. E ele então colocava aquele cachecol no pescoço e ele contava histórias e ele estava todo feliz. Porém, na cidade em que Edu morava, era muito calor e ele às vezes precisava contar história com a naninha, quero dizer, com o cachecol na mão. Ele então falou para a mãe: mãe, não dá para fazer outra coisa não? É que isso daqui é muito quente. A mãe falou: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer algo que você pode usar no frio e no calor. Ele falou: nossa, mãe, legal, hein? A mãe colocou o cachecol na máquina e ó, tec, 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 tec. Lari, lari, lararara. E a mãe então fez para ele um gorro que em dias de frio ele colocava na cabeça e ficava bem quentinho. Em dias de calor, ele enrolava, enrolava, enrolava e colocava só um toquinho na cabeça. E ele contava e contava histórias. Porém, aquele gorrinho ficou pequeno também. E ele falou: mãe, eu acho que não dá para fazer mais nada agora, né? A mãe falou: claro que dá. A mãe colocou então na máquina de costura e ó, tec, 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 tec. Lari, lari, lararara. E a mãe então falou para ele: agora eu vou fazer algo que você vai usar para sempre. E a mãe fez uma gravata borboleta. Ai, Edu se sentiu tão lindo. Contava histórias. E todo lugar que Edu ia, os outros diziam: lá vem Edu com sua gravata borboleta. Hoje tem boas histórias. E ele dizia: eu não sei história. Quem sabe história é a naninha do meu avô, que virou um casaco. Do casaco virou colete. Do colete virou cachecol. Do cachecol virou gorro. Do gorro virou gravata borboleta. E os amigos achavam o máximo. Só que Edu foi virando adolescente. E sabe como é adolescente, né? Eles têm vergonha de algumas coisas. E foi aí que o Edu falou: mãe, eu não quero mais usar essa gravata borboleta. E a mãe falou: e por que é que você não quer? Ah, porque eu tô com vergonha. Eu acho que tem gente que vai dar risada de mim com essa gravata. A mãe falou: por isso não. Vou fazer algo que você vai conseguir usar. Então a mãe pôs aquela gravata na máquina, cortou daqui, cortou dali, ó. Tec, 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 tec. Lari, lari, lararara. E a mãe fez pra ele uma naninha bem pequenininha. Ele disse: nossa, mãe, com essa naninha eu posso pôr no bolso, eu posso esconder, que ninguém vai ver. E as histórias vão continuar aqui, na naninha do meu avô. A mãe falou: isso mesmo, filho. E ele então, quando ia para reunião com alguns amigos, ele levava a naninha,
Se ele ia fazer outra coisa, ele levava a naninha. E o Edu foi crescendo e já não queria mais usar aquela naninha. Ele deixou a naninha ali com a mãe dele. Edu foi para a faculdade e tinha vergonha de ficar contando histórias na faculdade. E o Edu escolheu ser professor. E sabe professor do quê? Professor de educação física. Vocês acharam que era professor contador de história, mas que nada. Era professor de educação física. E o Edu se formou, nunca mais falou daquela naninha, até que um dia ele viu um grupo de crianças sentado contando histórias. E ele parou, olhou e perguntou: o que é que vocês estão fazendo? E as crianças: contando história, professor. Uma menininha olhou bem para ele e disse: ei, professor, o senhor sabe histórias? Ele disse: eu não sei não. Quem sabia histórias era a naninha do meu avô. As crianças, como não conheciam a história, ficaram sem entender nada. E ele falou assim: amanhã eu vou trazer a naninha do meu avô para vocês conhecerem. Então ele foi e falou com a mãe dele: mãe, você ainda tem aquela naninha do meu avô guardada? A mãe falou: claro que eu tenho, filho, olha ela aqui. Ele falou: eu posso levar para a escola para eu mostrar para os meus alunos? A mãe disse: pode. E quando ele chegou na escola, ele contou para os alunos dele a história da naninha do avô. As crianças acharam fantástica como aquele pedacinho de pano tinha tantas histórias. Quando ele terminou, uma menininha que estava sentada lá no canto disse assim: ei, professor, o senhor não me dá um pedacinho da sua naninha? É que quando eu crescer eu quero ser contadora de história. Ele falou: claro que eu dou. O outro ergueu a mão e falou: eu também quero, professor. O outro também. Eram 25 alunos. Como que ele ia cortar aquela naninha em 25 pedaços? Ele disse: eu já sei, vou pedir para minha mãe cortar. Quando foi no outro dia, ele disse para a mãe: mãe, será que você pode cortar essa naninha em 25 pedaços? A mãe disse: como assim? É porque eu tenho que distribuir para meus alunos. A mãe falou: não, de jeito nenhum. Essa naninha aí é um presente do seu avô, meu filho. É recordação. Ele olhou e falou: mas mãe, eu prometi para os meus alunos. E eu gosto de cumprir com o que eu prometo. A mãe falou: você não precisa cortar essa naninha, sabe por quê? Porque quando eu cortei a primeira naninha, aquela naninha bem grande, eu guardei todos os retalhos. E eu sabia que um dia você ia precisar. Então a mãe foi lá no armário, pegou uma caixa bem brilhante e dentro ela tinha um monte de retalho. Tem alguém aí que quer um pedacinho do retalho da naninha do avô? As crianças começaram a pegar um pedacinho. E ela então disse: essa história podia acabar aqui, mas ela está apenas começando. Porque quem pegou um pedacinho da naninha estava responsável por espalhar histórias pelo mundo. E você, quer uma naninha do meu avô?